Olá, meu nome é Maurício Vaz, professor da URGS, e hoje iremos dar continuidade ao modelo ISLM, também conhecido como síntese neoclássica, e mais especificamente iremos falar sobre a curva LM. No vídeo passado, demos introdução ao modelo ISLM, posteriormente falamos sobre as características da curva IS, e no vídeo de hoje falaremos o mesmo para a curva LM, ou seja, nós mostraremos como ela é construída, fazendo a relação entre oferta e demanda no mercado de ativos, e de um lado existem os títulos que rendem juros e possuem menor liquidez, de outro a moeda que não possui rendimento, mas possui liquidez absoluta. Na relação entre ambos os mercados, então nós construiremos a curva LM. Em seguida falaremos sobre as causas de sua inclinação, de ser mais ou menos inclinada, e por fim falaremos sobre os motivos do deslocamento. Vamos lá então. Dando início ao estudo da curva LM, primeiro vamos falar sobre o seu significado. Então, o LM vem do termo Liquid Money, que vai analisar então o mercado de liquidez, o mercado de dinheiro. Então, esse mercado de liquidez, de dinheiro, ele vai ser dividido de forma mais simplificada em dois tipos de ativos, certo? Então, nós temos de um lado a moeda. A moeda é um ativo que ela não rende juros, mas como contrapartida, ela tem um máximo de liquidez, ou seja, até sinônimo de liquidez, de plena liquidez, pode também ser dado pela moeda. Já os títulos, normalmente aqui eles também vão ser ativos líquidos, tá? Então não são ativos ilíquidos. Falar que os títulos sejam ilíquidos seria um termo equivocado. Eles são líquidos sim, mas não possuem a mesma liquidez que a moeda. Em contrapartida, rendem juros. Então, de forma simplificada, nós estamos dividindo esse mercado de liquidez, mercado de ativos, em dois. De um lado, moeda, que não rende juros, mas tem liquidez absoluta. De outro, os títulos, que rendem juros, mas têm uma liquidez reduzida comparativamente à moeda, mas embora permaneçam líquidos. Então, nesse mercado aqui, nós vamos supor que o estoque de riqueza de uma economia ele vai ser dado de um lado. Nós temos a demanda por moeda e de outro nós temos a demanda por títulos. Esse Bzinho aqui é de bill, então a gente vai, é o termo usado em inglês. Então, M de money, né? E B de bill, que vai significar títulos. Então, a demanda por todos os ativos de uma economia vai ser igual ao estoque de riqueza. Esse aqui é o estoque de riqueza real. Então, a gente divide por P para ter o nível de estoque de riqueza real na economia. Por outro lado, nós temos que o estoque de riqueza da economia, ele também vai ser igual à oferta do que? De moeda. Agora, a moeda está dividindo pelos preços, mais a oferta de títulos. Ou seja, de um lado nós temos que a riqueza real da economia vai ser igual à demanda de moeda mais demanda por títulos, e de outro nós temos a riqueza real da economia vai ser igual à oferta de moeda mais oferta de títulos. Aqui tem uma diferenciação que nós temos que, de um lado, a riqueza está sendo descontada pela moeda, e a oferta de moeda também teria que ser descontado pela moeda, para não haver uma discrepância dos dois lados. Ah, mas aqui por que a demanda não está sendo dividida pelos preços? Isso se deve que um dos motivos, como a gente vai ver pela demanda de moeda, ela está relacionada com a riqueza. E quando nós falamos da renda, desculpa, da economia, nós já estamos falando em termos de renda real. Então, quando nós falamos só apenas renda, ela sempre está se referindo a uma renda real. Então, é como se a renda nominal já estivesse sendo dividida pelos preços. Portanto, não há uma relação aqui dividindo por preços, porque ela já está atrelada à renda real e a renda real ela já está sendo, então, a renda nominal dividida pelos preços. Já os títulos, eles não possuem uma relação, tanto em termos de oferta quanto demanda,
relacionada à questão dos preços, porque os preços eles são irrelevantes quando se pensa no mercado de títulos ou não, porque o que importa para o mercado de títulos é o custo de oportunidade. Isso vai ficar mais claro quando nós iremos falar sobre o aspecto da demanda agregada, onde nós iremos tirar a questão de rigidez dos preços. Então, em uma situação de equilíbrio, eu tenho que toda a demanda por ativos de uma economia, ou seja, demanda por moeda mais a demanda por títulos, vai ser igual à oferta de moeda mais oferta de títulos. Aqui que eu posso fazer uma simplificação, eu vou jogar tudo para o lado esquerdo, então eu tenho que a demanda por moeda menos a oferta de moeda mais a demanda por títulos menos a demanda por títulos é igual a zero. Agora vamos fazer uma seguinte suposição para ficar mais simples a nossa equação. Se nós temos que uma situação de equilíbrio tudo será igual a zero, nós veremos que o excesso de demanda no mercado de ativos será igual a zero, ou seja, o excesso de demanda é igual a zero, o excesso de oferta também é igual a zero, né? Obviamente. Bom, agora analisamos o seguinte: se o mercado monetário já estiver numa situação de equilíbrio, necessariamente o mercado de títulos também estará. Voltando aqui para a equação anterior, se aqui, certo, for igual a zero, aqui necessariamente também será igual a zero. Portanto, para fazermos uma simplificação, quando formos analisar o equilíbrio do mercado de ativos, ao invés de nós estarmos analisando ao mesmo tempo tanto o mercado de títulos quanto o mercado monetário, nós iremos analisar apenas o mercado monetário. Uma vez ele estando em equilíbrio, significa que necessariamente o mercado de títulos assim também estará. Mas isso não quer dizer que a demanda e a oferta por títulos deixa de ser relevante. Ela continua sendo relevante, tanto é que quando nós iremos falar sobre a demanda de moeda, nós sempre iremos estar fazendo uma contraposição à demanda de títulos. Só que para análise, basta, para termos uma conclusão da nossa análise, é suficiente analisarmos o mercado monetário, né? Porque como nós já vimos agora, consequentemente, o mercado de títulos também estará em equilíbrio. Uma vez que estabelecemos que para analisar o mercado de ativos basta analisar o mercado de moeda, o próximo passo então é analisar esse mercado de moeda. Então, primeiro pela questão da oferta. A oferta da moeda, que é uma questão importante nesse nosso modelo, e mais à frente nós iremos fazer algumas ressalvas, que a oferta de moeda ela se dá exógena, ou seja, a moeda é determinada pelo Banco Central. O que a gente pode falar mais futuramente, que hoje em dia é um pouco complicado usar essa definição. De fato, a oferta de base monetária de uma economia é determinado apenas pelo Banco Central. Mas nós sabemos que no conceito de moeda não vale apenas o papel moeda, mas também a moeda escritural. E a moeda escritural é ofertada pelos bancos comerciais, os bancos que aceitam depósito à vista. Ou seja, a oferta de moeda, ela ultrapassa a dinâmica do Banco Central e passa também a depender da dinâmica dos próprios agentes privados através do sistema bancário. Nesse sentido, ficaria complicado falarmos como moeda como sendo apenas exógena. Bom, mas como o modelo ele inicialmente se constrói dessa forma, vamos manter essa lógica. Posteriormente, falaremos de uma situação em que a moeda deixa de ser exógena e passa a ser endógena. Mas vamos isso deixar um pouco mais para frente. Vamos falar aqui sobre a demanda por moeda. A demanda por moeda ela vai ser dividida em duas formas. De um lado, nós temos o motivo transação. Então, quanto mais transações são realizadas na economia, mais se demanda moeda, portanto, possui uma relação direta com a renda. Aqui é uma característica
semelhante a outros modelos, mesmo, por exemplo, a teoria quantitativa da moeda, possui essa relação. Quanto maior o número de transações, maior a demanda por moeda. Um segundo aspecto que é adicionado, que é escapado na teoria quantitativa da moeda, é o motivo para se demandar a moeda de acordo com o motivo portfólio. Então, esse motivo portfólio, ele vai ter uma relação inversa com a taxa de juros. E como eu reforcei anteriormente, apenas com a taxa de juros e não com os preços. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso. Quando aumenta a taxa de juros, fica mais atrativo para quem possui riqueza financeira aplicar em títulos, já que o retorno será mais elevado. Se a taxa de juros estiver muito baixa, o preço por abrir mão dessa liquidez ele fica menos atrativo. Portanto, há uma tendência maior das pessoas, dos detentores de riqueza financeira, deixarem a sua riqueza na forma de moeda, já que o retorno é muito baixo. Então, nós temos essa relação inversa. Quanto maior a taxa de juros, menor será a demanda por moeda, porque maior será a demanda por títulos, já que eles terão agora um retorno maior. E por que o preço não importa? Então, reforçando o argumento, porque o que está sendo levado em consideração é o custo de oportunidade. Então, fazendo uma simplificação aqui, numa conta de padaria, porque o certo é fazer, não se pode fazer descontar variações percentuais de forma direta, né? Mas só para fazer uma simplificação aqui, vamos dizer que a inflação seja 5% e a taxa de juros seja de 10%. Quando o retorno em termos reais do título, ele vai ser igual a 5%. Então, reforçando que aqui é uma simplificação, né, do cálculo. Agora, digamos que a inflação saísse de 5% para 7% e a taxa de juros se mantivesse em 10%. A taxa real de juros passaria a ser de 3%. Então, teoricamente, a aplicação de título estaria rendendo menos. Só que se formos pensar, quando se aplica em moeda, o retorno inicial era de menos 5%, certo? Com aumento da inflação, o retorno quem mantém moeda é de menos 7%. Ou seja, a diferença em ambos os casos é de 10%. Ou seja, o custo de oportunidade aqui ele não é alterado. Então, mesmo que haja uma variação na taxa de inflação, o que importa na hora de decidir se vai aplicar em títulos ou moeda é em termos de custo de oportunidade. Agora nós podemos observar uma relação entre a taxa de juros e a demanda por moeda. Então nós temos a seguinte relação: conforme a taxa de juros vai se reduzindo, eu tenho um aumento da minha demanda por moeda. Então aqui nós temos de um lado, né, a taxa de juros no eixo vertical e a quantidade real de moeda no eixo horizontal, certo? Então, conforme reduz a taxa de juros, diminui a minha demanda por títulos, consequentemente, aumenta a minha demanda por moeda. Agora, mantendo essa relação juros, quantidade de moeda, nós vimos que, caso haja um aumento na renda, haverá um deslocamento nessa dinâmica, porque agora, com a mesma taxa de juros, eu tenho uma maior demanda por moeda, porque agora aumentou a minha demanda por moeda pelo motivo transação. Então, conforme há elevações no nível de renda, eu vou deslocando a minha curva de demanda por moeda relacionada à taxa de juros. Então, numa situação de equilíbrio entre oferta e demanda por moeda, nós temos uma situação em que a oferta de moeda
que será exógena, será igual à demanda por moeda. E a demanda por moeda, por sua vez, de um lado, ela depende do nível da renda real, tá? Aqui é sempre renda real, embora não tenha nenhuma especificação. Sempre que nós falamos apenas Y, reforçando, é renda real. E de um lado, nós temos a demanda por moeda relacionada com a taxa de juros. Então, já que nós temos uma oferta aqui que ela é exógena, inicialmente ela vai ser rígida, ela é dada, se eu tenho um aumento do meu nível de renda, para mantermos uma situação de equilíbrio entre oferta e demanda, eu tenho que também elevar a minha taxa de juros, porque a taxa de juros fará com que a demanda por moeda se mantenha inalterada. Então, podemos ver aqui no gráfico, temos uma oferta aqui exógena, uma oferta rígida aqui de moeda, elevações no nível de renda, como veremos, eles devem ser compensados por aumento na taxa de juros. Então, sempre teremos essa relação. Aumentou a minha demanda por moeda, pelo motivo transação, aqui decorrente do aumento da renda, eu tenho que compensar com uma queda pelo motivo portfólio. Eu faço isso através da taxa de juros. Então, essa dinâmica aqui que nós observamos, a partir dela podemos construir o gráfico relacionando taxa de juros e nível de renda e, consequentemente, a nossa curva LM. Então, diferentemente do que observamos na curva IS, lembram-se, ao reduzir a taxa de juros, eu aumentava o investimento, consequentemente aumentava o meu nível de renda. Então a relação iniciava a partir da queda da taxa de juros. Aqui a lógica é inversa. Eu primeiro faço o movimento em relação à renda e a taxa de juros é a que tem que fazer a adaptação, tem que fazer o ajuste. Então o que eu estou analisando? Conforme eu aumento o meu nível de renda, então, por exemplo, eu saio de Y1 para Y2, eu vou ter que fazer o ajuste na taxa de juros para manter a relação de igualdade de um lado de oferta e o outro lado de demanda por moeda. Então, se eu aumento a minha demanda por moeda pelo motivo renda, eu tenho que compensar reduzindo a demanda por moeda pelo motivo portfólio ao elevar a taxa de juros. Assim, eu construo, então, a minha curva LM, reforçando o aumento da renda, que deve ser compensado com aumento na taxa de juros. Essa é a lógica da construção da minha curva LM. Agora vamos analisar os fatores que afetam a inclinação da curva LM, se ela seja mais ou menos inclinada. Aqui de novo, peço para que vocês façam uma pausa no vídeo, reflitam um pouco, para ver se vocês conseguem descobrir sozinhos qual seria a lógica dessa inclinação. Bom, espero que vocês tenham pausado. Então vamos analisar esses principais pontos. O primeiro ponto está relacionado com a demanda por moeda relacionado ao motivo renda. Ou seja, uma vez que a renda é elevada, o quanto que eu demandarei a mais de moeda, certo? Então essa é a primeira questão. Então vamos voltar aqui à nossa equação anterior. Nós temos de um lado a oferta de moeda, lembre-se que ela é exógena, e eu tenho a minha demanda por moeda provocada pelo motivo renda e a demanda por moeda provocada pela questão da taxa de juros. Então, a minha primeira pergunta é: o quanto que a demanda por moeda é afetada pela renda? Ou seja, qual que é
elasticidade da demanda por moeda decorrente da minha renda. Então, a renda aumentou, o quanto que eu vou precisar aumentar de moeda? Essa é a primeira pergunta. Bom, nós sabemos que, uma vez que há um aumento da demanda por moeda, então, quanto que aumentou a demanda por moeda, qual que é a forma de responder esse aumento da moeda? É através da elevação da taxa de juros. Então, a minha próxima pergunta, de novo, vai ser qual vai ser a elasticidade da moeda em relação à taxa de juros? Ou seja, uma vez que eu aumentei a renda, o quanto que eu devo aumentar a minha taxa de juros para compensar esse aumento da demanda por moeda? Então, a segunda elasticidade é a elasticidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros. Aí a seguinte relação: quanto maior for a minha elasticidade da moeda em relação à renda, mais inclinada será LM, tá? Então aqui mais inclinada. Por quê? Um pouco aumento na minha renda significa um grande aumento na minha demanda por moeda. O segundo fator, uma vez que aumentou a demanda por moeda, o quanto que eu preciso aumentar a taxa de juros? Se for bastante elástica, significa que um aumento pequenininho na minha taxa de juros vai fazer com que a demanda caia bastante. Então, se for bastante elástica essa relação, a minha LM vai ser pouco inclinada. Então, em última instância, das duas elasticidades, a mais relevante será em relação à taxa de juros. Porque mesmo que eu tenha uma elasticidade muito grande da demanda por moeda em relação à renda, se eu faço o ajuste aqui na taxa de juros, a minha LM ela tende a ser pouco inclinada. Então, eu terei uma dinâmica aqui entre juros e renda, uma baixa inclinação, já que a elasticidade dos juros da demanda por moeda em relação à taxa de juros será bastante alta. Então, aqui são as questões da inclinação. Agora, quais são os motivos de deslocamento? Bom, o deslocamento, então, ele se dará de acordo com a política monetária no sentido de retração ou expansão. Então, aqui nós temos uma situação em que há uma expansão da política monetária. Então, que M2 é superior a M1. Nessa situação, nós temos um deslocamento tanto para baixo quanto para a direita da minha curva LM. Então, para entendermos melhor aqui essa relação, vamos analisar esse movimento aqui. Ele parte, então, dessa lógica do mercado de demanda por moeda relacionado à taxa de juros e o nível de renda. Então, vamos fazer um deslocamento da minha oferta de moeda. Então, eu tenho essa oferta de moeda inicial e haverá, então, um aumento da minha quantidade de moeda ofertada. Então, embora tenha esse símbolo aqui que demonstre que ele é fixo, mas o que significa esse fixo? Que a oferta de moeda é fixa aqui em certo momento, aí há um aumento da quantidade de moeda e ela volta a ficar fixa, ou seja, ela não vai variar de acordo com uma dinâmica endógena da economia. Ela se dá sempre de forma exógena. Então, eu posso fazer diferentes movimentações aqui em termos da oferta de moeda, mas uma vez que aconteceu essa dinâmica, ela se mantém fixa em um novo patamar. Então, quando eu tenho um movimento de oferta de moeda, olha só qual que vai ser a minha nova relação. Eu tenho tanto uma queda do nível da taxa de juros,
quanto um aumento do meu nível de renda. Então, nós temos esse duplo movimento provocado pelo aumento da quantidade real de moeda nessa economia. Ou seja, eu faço um ajuste através de dois fatores aqui. Então, se eu tenho o aumento da quantidade real de moeda ofertada, eu faço o ajuste tanto via queda na taxa de juros, que normalmente vai ser o primeiro fator de ajuste, como também no aumento do nível de renda. Ou seja, eu tenho essas duas combinações de fatores que fazem com que a minha curva LM se torne mais à direita e mais baixa ao mesmo tempo. Então, eu terei uma relação em que, para a mesma taxa de juros, eu tenho uma renda mais alta. Mas agora, qual que vai ser a situação de equilíbrio da economia? Aí vai depender da curva IS. Mas no primeiro momento, nós temos essa seguinte relação. Conforme aumenta a oferta real de moeda, eu tenho movimento para baixo e para a direita da LM, ou seja, eu terei menores taxas de juros e maiores níveis de renda. Agora, uma situação inversa, em que eu tenho então uma queda na oferta real de moeda, eu tenho um movimento que vai então tanto para cima quanto para a esquerda. Esse então que representa agora, com uma oferta real de moeda, uma maior taxa de juros e um menor nível de renda. Então, para a aula de hoje, para esse vídeo de hoje, nós continuamos mantendo o capítulo 5 do Manual da USP, organizado pelos professores Lopes e Vasconcelos. Com isso, nós concluímos o estudo detalhado da curva LM e no próximo vídeo falaremos sobre a interação entre a curva IS e LM, mais especificamente tratando sobre a tendência ao equilíbrio tanto fora de cada uma das curvas, como também em seu conjunto. Obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.